Salmo 16, 5. Salmo número 16, 5. Depois nós vamos ver o 42, 1 e 2 e o Salmo 74. Estão todos aí atentos à leitura da palavra do Senhor. Salmo 16, 5 diz assim: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Salmo de número 42, os versículos 1 e 2. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante de Deus? Salmo de número 70 e o verso de número 4. Fazer um exercício aí de folhear as Bíblias, né, irmãos? Amém. 74 diz o seguinte: mas regozijem-se e alegrem-se em Ti todos que Te buscam. Digam sempre os que amam a Tua salvação, como Deus é grande. Senhor meu Deus, graças te damos por ter em mãos a palavra do Senhor, para poder neste momento estar aprendendo, estudando, examinando com alegria, Senhor. Obrigado por este momento que temos de nos encontrar na Tua presença e de poder juntos aprender mais do Senhor, ó Pai. Graças ao Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar hoje aqui a nossa pequena série de estudos sobre os slogans, os lemas, os pilares da Reforma Protestante. Nós falamos aqui na introdução dos lemas, dos nossos slogans, sobre somente a Escritura, sola Scriptura. Depois foi abordado solus Christus, somente Cristo. Depois nós falamos sola gratia e sola fide. E agora nós vamos encerrar com soli Deo gloria, que também é um dos slogans, um dos pilares, um dos lemas da Reforma Protestante. Nós que estamos comemorando aí os seus 500 anos de Reforma, não é? Soli Deo gloria, nós vamos estudar, quando falamos nisso, sobre a erosão do culto centrado em Deus. A erosão do culto centrado em Deus. A perda, irmãos, da centralidade de Deus na vida da igreja hoje, ela, infelizmente, tem sido comum. Infelizmente. Que a gente vê que o culto, ele perde a sua centralidade em Deus, quando o objetivo maior é a satisfação e o bem-estar do ser humano. Quando o meu bem-estar é mais importante do que a adoração ao Deus vivo. Então o culto tem perdido essa centralidade, e isso é lamentavelmente comum, corriqueiro, é bem trivial em nossos dias. Infelizmente. Então, quando a gente estuda soli Deo gloria, somente a Deus, a glória a Deus somente, a gente vê que há essa erosão, há uma erosão muito grande, e isso tem sido prejudicial para a igreja de Jesus. Prejudicial, porque quando o culto não é a Deus, então é quase que nós não podemos chamar de culto, ou um culto à personalidade. E eu acho que não torna diferente um culto desse do que a gente vê nas redes sociais, das personalidades artísticas, que demonstram toda a satisfação corporal, né? As mulheres, melões, melancias, peras, aos homens parrudos, saradões,
com aquele foto de perfil, não é? No Facebook, no Twitter, Instagram, de frente a um espelho grandão, geralmente no banheiro ou no quarto, e mostrando os seus músculos sarados. Na minha modéstia concepção, posso estar errado, mas eu imagino que esse culto centrado no homem, onde o homem é o teor máximo, onde o homem é a esfera maior do culto, não torna diferente desses cultos das personalidades que postam as suas vidas e os seus músculos grandões e as suas barrigas, tanquinhos e saradas das mulheres, não torna diferente. Sabe, eu fico preocupado com esse tipo de culto que tem sido prestado. E quando a Bíblia narra, e o texto 16 que eu li aqui, de 40 também, fala de uma sede. Veja bem, irmãos, se eu estou com sede, o que eu quero fazer de imediato? Tomar água. Eu quero tomar água, de preferência bem geladinha para quem gosta de gelada, e quem não gosta, temperadazinha. Não é? Então, o que a Bíblia ela quer dizer? Só lhe dá glória, a glória a Deus somente. Gente, você precisa ter sede de Deus. Você precisa querer Deus da mesma forma que o animal quer, do que a corça quer água, do que o hipopótamo quer a água, do que o peixe precisa da água. Essa é a ideia, a centralidade do culto a Deus, a glória a Deus somente. Então, nesses salmos aqui que nós lemos, a gente fala de uma alegria muito grande quando era mencionado o nome de Deus. É tão interessante que no Antigo Testamento, quando os escritores foram escrevendo, esqueci o nome dos agiógrafos, se não me falha o nome, se é assim mesmo a pronúncia, ou o nome que estou falando corretamente, quando eles iriam escrever o nome de Deus, tinha todo um ritual, tinha que tomar banho, tinha que fazer uma série de coisas, porque o nome de Deus era tão santo que eles se dobravam, se rendiam diante do nome de Deus, dado a grandeza dele. Era respeitado, reverenciado, era algo mais nobre que existia quando o nome de Deus era escrito. E hoje o nome de Deus é o quê? Banalizado. Banalizado. E isso é muito triste, a gente observar e ver essa situação ocorrendo no meio da igreja. Então, o que acontece? Estão desvirtuando o objetivo do culto. Nós chegamos aqui nessa noite, nós adoramos a Deus com as nossas canções, nós ofertamos, nós dizimamos na casa do Senhor, nós oramos, nós lemos a Bíblia, e agora nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Esse é o objetivo do culto. O culto tem os seus elementos. Quais são os elementos do culto, segundo Augusto Nicodemos? Os elementos do culto são oração, leitura bíblica, certo? Louvor a Deus, ofertas e os dízimos, isso é adoração, e a ministração da palavra de Deus. Então o culto, ele tem que ter os seus elementos. Tem que ter os seus elementos. Mas e essas outras coisas que estão entrando na igreja, são elementos do culto? Não são. Teatro é elemento do culto? Não. Dança? Também não. Não fazem parte. Não tenho nada contra teatro, danças, esse tipo de coisa. Mas desde que não seja no ambiente de culto. Eu quero ir fumacinha. Você tem alguma coisa contra a fumaça? Não, desde que não seja no culto. Pode fazer lá no retiro, os jovens fazer esse retiro, fazer um louvor deles lá, botar uma fumaça, botar luz, jogo de luz. Pode fazer, é um momento de lazer, descontração, que mal há nisso. Mas no ambiente de culto, é uma adoração a Deus. E o culto tem que obedecer às suas regras. O elemento do culto são esses. Então, se os elementos do culto estão sendo descumpridos, alguma coisa está acontecendo de anormal que não pertence ao culto. Não pertence ao culto.
A glória a Deus somente. A glória a Deus somente. Não é? Então, gente, essa perda que, infelizmente, tem transformado o culto em entretenimento, não é? A pregação do evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom em sentir-nos bem e a fidelidade em ser bem-sucedido é o que tem sido agregado ao culto da pós-modernidade. É exatamente isso. É o quê? O culto é o entretenimento. Parece que um ambiente como esse é cansativo, parece que é estressante, parece que o tempo não passa, a hora não voa e o sono chega e as coisas vai. Mas se tivesse um pancadão aqui, não é? Se tivesse um tufi, não é? Tivesse, porque hoje tem até funk dentro das igrejas, não é verdade? Dançarinas e outra coisa, parece que a gente estava, nossa, eu estou mais vivo hoje, parece que o culto foi animado, teve até um funkzão lá, rolou até uma fumacinha, o culto estava animado, o sono realmente não vem. Mas esse não é o objetivo do culto. Nós não estamos aqui para entreter ninguém, nós estamos aqui para instruir vocês, para vencer na vida, exatamente para não cometer esses erros que estão sendo cometidos hoje. Amém, gente? Amém? Então, essa perda, esse distanciamento, esse alargamento, esse espaçamento, sabe? Isso tem sido prejudicial para a igreja. Prejudicial. O culto não é entretenimento. O culto é adoração a Deus. Tá, mas o culto então é para alguém se aparecer, cantar? Não. O culto é simplesmente para quem estiver aqui cantando o ministério de louvor, principalmente, que nós adotamos mais a política do ministério de louvor. É para adorar a Deus. Não é uma apresentação pessoal. Não é um show. Não são fantasias. Não é verdade, irmãos? Então nós temos aqui uma entrega total a Deus, é um culto para Deus, onde Ele deve ser adorado, Ele deve ser reverenciado, Ele deve ser dignificado pelo que Ele é. Esse é o nosso objetivo aqui nessa noite. Esse é o nosso objetivo. Então, irmãos, olha aqui, como resultado dessas coisas que nós temos visto hoje, Deus, Cristo e a Bíblia vem significando muito pouco para nós. Muito pouco, infelizmente. Parece que Deus já não tem o mesmo significado. Cristo já não é o Cristo todo-poderoso das nossas vidas, Senhor supremo, maravilhoso, grande, que não há necessidade de mais nada. Parece que Cristo, não, tudo bem, eu vou lá, eu vou falar o nome de Jesus, mas assim, precisa de uma coisa melhor, precisa de uma, não sabe como é que é. Não, o que precisa é da centralidade da palavra de Deus, das voltas das Escrituras, precisa de Deus, precisa exatamente disso. Então, para nós, parece que para nosso povo da modernidade, isso tem sido pouco relevante. Se vai falar corretamente as instruções bíblicas, pouco importa. Pouco importa. O que importa é que seja uma coisa bacana, que seja um culto agradável, que seja bem ambiente, bem prazeroso. Não importa exatamente aquilo que foi dito. Não é? E na verdade a gente sabe que não é assim. Ok, gente? Ok? Então, Deus... Veja bem aqui, irmãos. Deus só lhe deu glória. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas. Ele não está aqui para satisfazer ninguém. Para as nossas ambições. Não é isso que é o objetivo, irmãos. Os desejos, os apetites de consumo. Irmãos, eu acho tão lamentável, tão triste, porque a gente vê o grande mal da nossa sociedade é esse. É uma sociedade consumista que não sabe falar não. Ela quer se satisfazer, ela quer matar o desejo do seu apetite, seja carnal, seja sexual, seja de dinheiro, seja de fama. Aí o que acontece? Ela vai matando os seus apetites e daqui a pouco ela perde o controle da situação. Aí a finança já não vai bem,
a casa já não vai bem, a família não vai bem, começa a virar uma bagunça. Deus é o culpado. Não, Deus não é culpado. Isso é resultado do nosso distanciamento de Deus, único motivo. Único motivo. Os nossos interesses particulares estão acima dos desejos espirituais. As nossas ambições pessoais são maiores que as ambições de Deus. É ou não é, gente? Mas não vamos ser sinceros, se não é assim. A gente se preocupa muito mais com o que eu vou fazer amanhã cedo do que o que eu vou fazer no culto amanhã à noite. Eu me preocupo muito mais do que eu vou dar para o meu filho, o que eu vou fazer com a minha filha, o que eu vou fazer no sábado, qual o passeio que eu vou fazer com eles, qual a atividade que eu vou fazer, qual a viagem que eu vou fazer. Eu tenho que ir na casa da minha mãe, do meu pai, do meu tio, da minha avó. Eu estou muito mais preocupado se vai dar certo a minha viagem ou se eu vou ter condições físicas e estar preparado para vir o culto domingo à noite e adorar a Deus. Será, irmãos, o John Piper, eu peguei algumas coisas dele aqui, e ele faz uma pergunta muito interessante, porque ele fala o seguinte: nós estamos tão interessados nas coisas terrenas, mas com tanta busca, com tanta ênfase, com tanto desejo, que hoje eu vi um vídeo, esse vídeo é antigo, que as pessoas estão com a lavagem tão grande cerebral, que estão parecendo gente sem cérebro. São bizarrices, idiotices tão grandes. O camarada, está no vídeo aí na internet, o camarada foi na Igreja Universal, e aí fizeram uma lavagem tão grande no camarada, que ele pegou um monte de papel branco, e colocou dentro da carteira. Papel branco, em branco, quadradinho, tamanho um pouco menor que uma nota de R$10. Aí ele falou assim: isso aí é dinheiro. Isso é dinheiro. Aí foi no posto de gasolina e abasteceu o carro e pegou. Vai pagar, toma aqui seu dinheiro. O cara falou: mas isso aí é papel, meu amigo. Não, isso aí é dinheiro. Aí chamou a polícia. Tem alguém que já viu esse vídeo aí? Já viu, Zé? Eu vi hoje, já tinha visto já. É um pouco antigo. Aí a polícia chegou e falou assim: amigo, o cara tem que pagar o posto aqui. Se consumiu a gasolina, você tem que pagar. Não, eu já paguei para ele. Já passei o dinheiro para ele. Aí uma outra senhora atrás, tinha um casal na frente, a mãe de um deles estava atrás. Falei: senhora, o que está acontecendo? A senhora está com a carteira e a senhora tem dinheiro? Tenho, eu tenho dinheiro também. Eu tenho aqui, ó. Então me dê o dinheiro. 10 papelzinhos brancos. Está aqui o dinheiro. Senhora, mas isso aí não é dinheiro. Isso aqui é dinheiro sim, senhor. Isso aqui é dinheiro sim, senhor. Ou seja, o povo está sendo tão ludibriado que até isso é uma bizarrice. É claro que, meu Deus do céu, não dá para falar nada de uma coisa dessa. Infelizmente acontece. Outros são enganados de pastores que têm que passar a mão nas mulheres para ser férteis. Não é? Aproveitam, sabe o que é isso, irmãos? Distanciamento das escrituras sagradas, rituais de magia negra, todo tipo de situação, é o quê? É um distanciamento de Deus. Lamentável, mas é a verdade. É a verdade. Isso tudo, sabe, é ambição, é desejo, é cobiça, é desejo materialista. E nós estamos olhando cada vez mais. Aí o John Piper pergunta: você seria feliz no céu se Deus não estivesse lá? Você seria feliz no céu se Deus não estivesse lá? Eu não seria. Mas as pessoas hoje seriam. Porque para elas Deus é um meio delas conseguir o seu objetivo. Se conseguiu, não precisa mais de Deus. Então para que Deus? Já consegui a minha bênção, já consegui o que eu esperava. E é o que tem acontecido. E aí, irmãos, eu faço a pergunta para nós fazermos uma reflexão nessa noite. Será que nós seríamos felizes no céu se Deus não estivesse lá? Mas se tivesse muita bênção, muita produtividade, muitos Facebook, muita internet, muitos tablets da vida, muitos shoppings, muita riqueza, muito jovem, muitas moças, muito rapaz, muita amizade, muito trabalho, muito companheirismo, muitas luzes, muita rua para andar, para dar uma volta, um rolê, muitas piscinas, muitas praias. Você seria feliz se Deus não estivesse lá?
Não é, irmãos, o que tem acontecido? Cristo, irmãos, ele não morreu em favor de pecadores para prosseguirem valorizando qualquer coisa, além do ver e experimentar Deus. Então Cristo morreu por nós, irmãos, não é para nós ficarmos valorizando coisas, bens materiais, mas é para nós valorizarmos Ele, o Senhor, engrandecermos a Deus, adorar pelo que Ele é. Agora, se Deus te deu uma condição de ter, tudo bem, você sabe administrar direitinho as coisas, é um bom administrador, dizima, ainda sobra para viajar, ainda sobra para comprar um carro, amém! Amém! Mas o objeto do culto é a adoração a Deus. Eu aprendi isso desde cedo da minha vida. Morávamos na roça e meu pai, vamos para a igreja. Cedo, passávamos, quando dava enchente, tinha pinguela. Vocês irmãos conhecem pinguela? Meu Deus do céu. E quando dá enchente com pinguela, irmão? Pinguela sem corrimão, sem nada, é pinguela. Aí vinha enchente, você tinha que dar uma volta lá. Chegava em casa, tinha que tomar banho jogado de baldezinho, tinha que esquentar a água no gás, no fogão a gás, ou a lenha, não é? Tomar aquele banho, aí ia tirar a água da cisterna, né? Naquele negócio lá, aí o que vinha no balde? Um sapo. Mas nós íamos para o culto, adorar a Deus, por quê? Porque Cristo é o objetivo da nossa adoração, com sapo, sem sapo, com pinguela ou sem pinguela. Esse era o objetivo. Aprendi desde cedo com o meu primeiro salário, aos 10 anos de idade, gari na prefeitura de Séries, tirar o meu dízimo. Nunca mais um mês da minha vida eu fiquei sem dizimar. E nunca passei apertado, nunca passei dificuldade de passar fome. Apertado a gente acaba passando, todo mundo passa, né? Mas nunca passei fome, nunca. Sempre o primeiro é o dízimo. Estou falando que isso vai salvar ninguém, mas estou dizendo que, graças a Deus, eu priorizei isso e Deus me abençoou. Então, gente, Cristo, Ele não veio morrer na cruz do Calvário para nós ficarmos valorizando só as coisas do mundo, mas valorizar a sua busca. Buscar o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. Então, irmãos, as pessoas que seriam felizes no céu sem a presença de Cristo, só vou dizer um negócio para você: não estarão no céu. Não estarão no céu. Todos aqueles que seriam felizes no céu sem Cristo, lá não estarão. Lá não estarão. Isso é fato, irmãos. Então a gente fica se dedicando a este mundo, gasta cada mísero centavo com as coisas, com a beleza, com o gasto aqui neste mundo, e gasto. Aí você fala, lá no céu não vai estar com Cristo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, é uma reflexão que a gente faz nessa noite, meus queridos irmãos, que é muito séria. O Evangelho não é uma maneira de levar pessoas para o céu, é um meio de trazer pessoas a Deus. Então, o nosso objetivo aqui da nossa pregação, né, porque hoje é assim, não, eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que ir para o céu. Né, aqueles que não pregam lá a supervalorização do dinheiro, ele vem por outro motivo: céu. Céu. Hã? Eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que me salvar, meu amigo. Eu estou aqui nesse mundo. Ok. É claro que é o nosso objetivo final. Mas o nosso grande objetivo é adorar a Deus. E o céu é consequência daqueles que adoram a Deus. O céu é consequência daqueles que reverenciam Cristo. O céu é um meio... Olha aqui, John Piper. O Evangelho é uma maneira de levar pessoas ao... O Evangelho não é uma maneira de levar pessoas ao céu. É um meio de trazer pessoas a Deus. Se a pessoa não quer Deus, tem céu para ela, gente? Sim ou não? Se a pessoa não quer Cristo, tem céu para ela, irmãos? Sim ou não? Lá no Goiás diriam:
Lá no Goiás diria o irmão Francisco, céu da boca da onça. Então não tem céu. Não tem. Se não tem Deus, se não tem Cristo, se não tem Escritura, se não tem arrependimento, se não tem conversão, se não tem cruz, não tem céu. Essa é a grande realidade da palavra de Deus. Então, gente, nós precisamos focalizar em Deus em nossa adoração. Focalizar em Deus. E não satisfazer as nossas necessidades. Irmãos, porque se fosse satisfazer a nossa necessidade, o culto não valeria a pena. Não valeria a pena. Infelizmente, irmãos, se a gente for olhar para esse mundo, a gente não adora a Deus, sabia? Não adora. Porque é tanta corrupção. Eu não estou falando de político, não. Eu vou falar da corrupção sem ser política. Eu falei muito de política aqui. Eu estou falando da nossa corrupção. Eu estou falando das empresas. Hoje eu não confio em absolutamente nenhuma empresa de deixar lá um dinheiro para pegar depois o meu produto. Eu não confio. Ah, mas tem empresa séria. Eu não confio. Porque nós estamos corrompidos. Aí você fala, mas o político lá é corrompido. Não, nós somos corrompidos. O político lá é um espelho nosso. Eu estava vendo ontem, numa reportagem da Globo News, não sei se da Globo News ou da Band News hoje de manhã, não estou me lembrado, que Band News hoje de manhã, no rádio, dizia o seguinte, que a inadimplência do brasileiro, preste atenção, a inadimplência do brasileiro é de 46%. 46 de 10, 5 são inadimplentes. 46 vamos arredondar para cima, não é? Gente, é um absurdo, quase a metade da nossa população, isso está incluso crente, não crente, espírita, macumbeiro, católico, tudo. 46% a inadimplência do nosso Brasil. Aí você me pergunta, mas esse Brasil é um poço de corrupção, 470% do juro de cartão de crédito. Por quê? Me responda. Sabe por que o juro é esse volume todo? Porque o brasileiro é corrupto. Sabe por que não é na Inglaterra, na Suécia, na Suíça, na Noruega, na Dinamarca? Sabe por que o juro lá não é esse valor? Porque não tem essa corrupção toda do Brasil. Tem a sua corrupção também. Mas nós aqui de 10, 5 são corruptos. Aí nós perguntamos, por que a igreja chegou nesse ponto que ela chegou? Não é? Porque nós estamos nos distanciando de Deus. A sociedade tem se distanciado de Deus. A consequência é essa. Deus é soberano no culto. Ele é soberano. Ele é Senhor de tudo. Ele é o centro da nossa adoração. Eu ouvi uma pessoa me dizer hoje, Pastor Gilson, teve uma igreja aí, problema muito grave. A igreja está toda em confusão, está um problema sério. E aí teve o aniversário do pastor lá e houve um povo que não está satisfeito e nesse aniversário tinha que levar R$30 por pessoa para participar do aniversário desse pastor. Eu falei, mas como assim? Não, eu falei assim, eu particularmente na nossa igreja não temos esse negócio desse valor, essa valorização toda do pastor, porque ele nem faz festa de aniversário para o pastor. Mas as pessoas, além de levarem os seus presentes, tinham que levar o seu dinheiro, pagar a sua entrada para a festa de aniversário, e isso gerou uma confusão na igreja. Ou seja, o culto, às vezes, irmãos, está sendo mais centrado no homem, a sua preocupação para o homem. Sabe? Se nós entendermos que Deus é soberano e nós não somos, né?
A nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios, nossa popularidade, nosso êxito. Por que existe tanta preocupação com a popularidade, não, irmãos? Por exemplo, eu nessa minha exposição aqui, na minha pregação, as pessoas têm um volume de preocupação muito grande na sua apresentação, do que as pessoas vão pensar. Gente, pensem aquilo que queiram, mas a nossa preocupação deve ser em expor com integridade a palavra de Deus. Essa é a nossa preocupação, em falar as verdades de Deus. Amém, gente? Então a popularidade não me interessa, o êxito não me interessa, o meu império não me interessa. Interessa que Deus seja adorado. Na Confissão de Fé de Westminster, se eu não estou enganado, ela diz o seguinte, ó: reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Ok, irmãos? Se não queremos Deus acima de todas as outras coisas, não fomos convertidos ao Evangelho. Se nós queremos Deus ou as outras coisas primeiro do que Deus, infelizmente nós não nos convertemos. Amém? Os convertidos estão aqui, amém, irmãos? Amém? Porque nós queremos, primeiramente, Deus. Então, quando você vê isso aqui é irremediavelmente certo, tá, irmãos? Quando você vê essa preocupação pelas outras coisas nas suas igrejas, nos seus altares, nos seus púlpitos, sabe o que é isso, irmãos? Não houve conversão. Não houve. Não houve conversão. Se a preocupação é em nós mesmos, em agradar nós mesmos, o culto é para nós mesmos, não houve conversão. Não houve conversão. Olha aqui, já estou por encerrar. Em Êxodo 33:18, há um episódio aqui, bem interessante, irmãos, que eu gostaria até de ler. Êxodo 33:18. Olha aqui uma coisa que eu quero narrar para vocês. Diz o seguinte, ó: então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Moisés falando para Deus: Deus, mostre-me a tua glória. Quero ver a tua glória, Deus. Eu achei isso aqui, irmão, tão importante, porque Moisés era um líder de uma nação inteira, tinha muitos liderados ao seu comando. Ele poderia falar: Deus, me dá um prestígio maior com esse povo, me dá uma habilidade maior, eu quero ter uma visibilidade maior no meio do povo de Israel, eu quero ter uma fama, eu quero destacar entre as nações vizinhas, eu quero ser o grande Moisés, eu quero que o Senhor me levante nessa terra, eu quero andar com segurança, Deus, eu quero ter pessoas a meu comando. Não, Moisés fala: Deus, mostre-me a tua glória, eu preciso ver a tua glória. O que era mais importante para Moisés? O mais importante para Moisés era o quê? A glória de Deus. Então nessa noite, irmãos, o mais importante para nós é a glória de Deus. O mais importante para mim, o mais importante para você é a glória de Deus. É a adoração a Deus. É tudo a Deus. Isso é o mais importante para nós neste culto. O mais importante para Moisés não era a sua fama, a sua liderança destacada entre o povo, e sim a glória de Deus. A nossa pregação, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. O grande anseio do Evangelho é
mostra-me a tua glória. Mostra-me, Senhor, a tua glória. Eu não disse que o objetivo do Evangelho é mostrar Deus, para que através de Deus nós alcancemos a salvação, através de Jesus? Eu não disse agora há pouco, irmãos? Não é? Então, gente, eu gostaria de encerrar mais uma vez falando isso aqui. O Evangelho não é uma maneira de levar pessoas ao céu. É um meio de trazer pessoas a Deus. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é mergulhar na morte e ressurreição de Cristo. O Evangelho de Deus é isso. Então é por isso que nós estamos aqui nessa noite, não é isso, irmãos? É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Para dizer a Ele que toda honra e toda glória. Para dizer que Ele é o tudo. Para dizer que sem Ele nós não somos nada. Para dizer que sem Deus nós não podemos viver. Amém, gente? Que Deus abençoe. Que Deus nos faça enxergar as grandezas dEle.